Lei de regulamentação da profissão de educação física mudou bem recentemente e aqui nesse vídeo você vai saber quais foram as mudanças que de fato te afetam, especialmente se você considera fazer concurso público. A Lei de Regulamentação da Educação Física é a Lei número 9696 de 1998. Se você é da Educação Física, você vai lembrar desse número. Por quê? Porque ela foi aprovada em 1º de setembro de 98 e por isso o Dia do Profissional de Educação Física é celebrado nessa data, 1º de setembro. Lá em 98, essa lei foi aprovada, mas agora ela passou por mudanças bem recentes que foram aprovadas e a grande pergunta que eu recebi é, afinal de contas, o que mudou e o que isso me interessa, né? De que forma isso influencia para mim que sou da licenciatura, sou do bacharelado, quero fazer concurso. Então agora você vai entender o que exatamente mudou e por que isso importa. Eu sou a professora Bárbara, sou aqui do perfil Professora Bárbara Concursos Educação Física no YouTube e no Instagram concursos.educação física. Já aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros colegas da área para eles ficarem por dentro e entenderem de vez o que foi essa mudança na nossa lei. Afinal de contas, professora, o que mudou e por que essa lei mudou? Bom, a regulamentação da profissão aconteceu lá em 98, estava tudo certo com essa parte, mas a parte de criação do CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, e dos CREFs, os Conselhos Regionais de Educação Física, foram feitos da forma errada. Enfim, discussões aí da política, da Constituição e tal. Isso estava sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal e estava sendo indicado que a criação do CONFEF e CREF não tinha sido feita da forma correta. Por causa disso, uma nova lei precisava ser aprovada. E basicamente foi isso que aconteceu. É claro que o CONFEF e o CREF ficaram lá pressionando, dizendo que isso era super importante para a educação física, senão, né, a regulamentação estava em jogo. De fato, a regulamentação em si, que eram os primeiros artigos da lei, não estava tão em discussão quanto os seguintes, que criavam o CONFEF e o CREF. Mas agora essa lei foi aprovada, foi dentro do processo normal e isso está regularizado. Só que com essa mudança, várias outras vieram. Uma das grandes discussões que aconteceram lá no Senado foi para que os professores de educação física, ou seja, aqueles formados em licenciatura, pudessem escolher se eles fariam ou não parte do CREF, se eles pagariam ou não a anuidade. E aí, discussão vai, discussão vem, isso foi vetado, ou seja, não passou. A lei continua exatamente escrito como estava antes, basicamente dizendo que devem se registrar os profissionais graduados em educação física. Então não explica que é da licenciatura em educação física ou do bacharelado em educação física. E aí isso, na verdade, continua um grande problema. Por quê? Porque em alguns estados, a justiça, né, aí nas brigas entre professores, sindicatos e os CREFs, tem essa briga aí para dizer se deve ou não o professor de educação física, o licenciado em educação física, pagar o CREF para poder atuar. Em alguns estados diz que sim, que o professor deve pagar o CREF, em outros estados diz que não. Então essas decisões mudam nos diferentes estados do nosso país, o que causa essa confusão. Então, por causa disso, alguns concursos lá no seu edital pode exigir o CREF, outros concursos podem não exigir. Ou ainda, na hora de você assumir o cargo, né, na hora que você for convocado depois de ser aprovado no concurso, pode aparecer essa exigência de você ter o CREF. Ah, professora, entendi, isso não mudou, continua a mesma coisa que era antes e afinal de contas, o que mudou? Eu vou te contar, mas eu espero que nesse momento você já tenha deixado seu like, sim, e se inscrito no canal. Aproveita também e me acompanha lá pelo Instagram, porque se você está interessado nesse conteúdo até aqui, você quer realmente passar em concurso e é aqui que você vai ter as melhores informações para isso. Vamos lá, o que de fato mudou da lei? Primeira coisa, agora tecnólogos
podem se inscrever no CREF. Antes eram só pessoas formadas em educação física ou então formadas fora do país e reconhecidos, e tinha também o caso dos provisionados, pessoas que atuavam na área, não tinham o diploma até a aprovação da lei lá em 98. Agora tem essa situação dos tecnólogos. E aí muita gente ficou, meu Deus, tecnólogo em educação física, ou seja, só vai precisar estudar 2 anos e já vai poder atuar na área? Calma, não é bem assim. Hoje, os cursos de tecnólogo são na área de gestão, gestão de esportivo e de lazer, gestão de eventos, e aí esses cursos eles realmente são mais curtos, de menor duração. Mas, como a gente tem lá na lei da regulamentação da profissão que também essas pessoas que atuam com gestão, elas trabalham na área de educação física, aí o CREF, né, dentro das discussões, e o CONFEF incluíram também os tecnólogos. Lá na lei, essa alteração que teve indica que o CONFEF é que vai decidir quais são os cursos tecnólogos que vão ser aceitos. E aí a lei também passou a ter vários outros novos artigos dizendo basicamente como que o CONFEF e os CREFs devem funcionar. Isso, entre esses artigos, inclui informação sobre as eleições, tanto do CONFEF quanto do CREF. E aqui tem um ponto importante para você que já pagou o CREF alguma vez, em algum momento. Se você está ativo nas anuidades, né, pagas para o CREF, é importante que você saiba que você deve votar nas eleições tanto do CONFEF quanto do CREF, e que se você não votar e não justificar o seu voto, você pode pagar multa de até 10% da anuidade. Então, esse é um ponto que a lei estabelece e é muito importante que você fique de olho nas eleições para não perder, né, o seu voto e também não ter que pagar multa. Existem algumas outras coisas que não foi essa lei que mudou, mas é importante que você saiba, que você fique de olho, especialmente se você chegou até aqui nesse vídeo. Primeira coisa, se alguma vez você se inscreveu no CREF, você pagou uma anuidade e por acaso deixou de atuar na área, é muito importante que você dê baixa. O que isso significa? Que você comunique o CREF que você não está mais atuando com educação física. Por quê? Porque se você não dá a baixa e simplesmente deixa de pagar as anuidades, você fica em dívida. E essa dívida é real. O CREF vai entrar na justiça, pode até bloquear os seus bens, bloquear sua conta bancária para que você pague essa dívida. Por isso, uma vez inscrito no CREF, pague as suas anuidades, e se você parar de atuar na área, não é só parar de pagar, você precisa dar a baixa. Nos sites do CREF, do CONFEF, você tem as informações sobre como fazer esse pedido. Se você faz até o dia 31 de março daquele ano, você está isento de pagar a anuidade. Se você for fazer depois disso, aí vai dar problema, ou então você vai ter que pagar a anuidade daquele ano. Segunda informação, se você se formou em educação física, mas por alguma razão não pagou o CREF, não entrou com a documentação e vai decidir, né, entrar anos depois, você não vai ter que pagar todos esses anos desde que você se formou. Você vai pagar a partir de quando você entrar pela primeira vez. E aí uma terceira informação, quem atua na área de educação física precisa estar cadastrado no CREF. Exceto por essas situações em que a justiça decide, existem todos esses debates ou decisões anteriores que acontecem especialmente em alguns estados para licenciatura, todas as outras pessoas que atuam na área da educação física não bastam ser formadas, elas precisam estar com as suas anuidades em dia com o CREF. Em caso de fiscalização, se você não estiver cadastrado no CREF, você pode sofrer sanções. Essas sanções, inclusive, aparecem na atualização da lei, entre outros documentos do CONFEF e dos CREFs. Nesse vídeo você viu que a Lei 9696 de 1998 foi modificada. Aqui na descrição eu deixo o acesso ao link para que você consulte a lei por completo e perceba quais foram as mudanças recentes que aconteceram. Em especial, continue de olho nos editais de concurso para ver se há a exigência do CREF
E se você de alguma forma está em uma situação irregular, se você não pagou anuidade, se você não deu baixa, é importante que você regularize sua situação o mais rápido possível, para que quando você seja aprovado em um concurso e for assumir, se for necessário ter o CREF, esteja tudo perfeito para que você possa assumir o seu cargo público. Siga me acompanhando para mais informações que vão garantir essa aprovação. Vejo você num próximo vídeo.